Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como fazer essa espreguiçadeira de caminhoneiro. Eu sou o Rui Bricoleiro, falo diretamente do meu estúdio oficina aqui em Valinhos, também conhecido como quintal da minha casa. Garanto que vocês vão conseguir fazer com facilidade essa cadeira, basta ter um serrote e uma furadeira e se divertir. E já começa o vídeo agora mesmo. Essas cadeiras aqui são 3 cadeiras e são iguais. Elas têm as mesmas medidas. A diferença é que essa aqui é mais estreita do que essa e do que essa. Essa é mais larga e é mais confortável. O que muda é o tamanho, a largura dessas longarinas de madeira. Essa aqui tem 2,5 centímetros de largura. Essa aqui deve ter 2,2 e essa daqui 1,8. Não recomendo, é muito estreita, ela não é tão confortável, mas funciona muito bem. Só para ter uma ideia, ela é bem simples, ela pode ser dobrada e é muito confortável. Como eu falei, ela serve muito bem para ficar substituir aquelas espreguiçadeiras compridas que ocupam muito espaço e não são tão confortáveis. Essa daqui realmente cumpre o papel. Então desafio vocês a fazerem também e curtirem esse trabalho. É um trabalho bem simples e rápido. Vem comigo. Antes de começar a fazer a cadeira, deixa eu mostrar o material que a gente precisa comprar. Então, são 7 longarinas de 2 metros de comprimento, com uma espessura de 2 a 2,5 centímetros de espessura e de 2,5 a 3 centímetros de altura. Não recomendo menos de 2 centímetros, porque a cadeira não fica tão firme e é muito difícil de montar, é pouco espaço de madeira para conseguir fazer e não fica tão confortável. Acima de 2,5 de espessura, ela vai ficar muito larga e fica pesada demais. Então, o que eu recomendo é entre 2 e 2,5 de espessura para as longarinas. A gente também vai precisar de uma tábua de 2 metros, com as medidas de 2,5 de espessura, se você usou uma longarina de 2,5, senão a mesma espessura da longarina. E a altura, o dobro da altura das longarinas. Então, no meu caso, eu estou usando como exemplo 2,5 por 3 na longarina, eu estou colocando 2,5 por 6 nessa tábua aí. Outro material são 2 hastes de aço galvanizado, ela tem 1 metro de comprimento, mais ou menos. Ela é rosqueada ao longo de toda a haste, o diâmetro de 3 milímetros nessa haste. A gente encontra com facilidade em loja de ferragem e custa muito pouco. Nessa loja você vai comprar também 8 porcas, 8 arruelas, pode comprar um pouquinho mais caso você perca, que vai ser usado para rosquear nessa haste. Aqui a gente mostra como são feitos os cortes em cada uma das longarinas. Eu dividi em 3 grupos. À esquerda tem as longarinas do encosto. Elas vão cortar 2 pedaços com 73 centímetros, 6 pedaços com 78 centímetros, um pouquinho maior só, e 2 pedaços com 110 centímetros que vão ser usados para o pé. Ao centro tem a longarina de ligação, são pedaços pequenininhos, 11 pedaços pequenininhos de 16 centímetros. E à direita são as longarinas do assento. Então vão ser 8 pedaços com 30 centímetros. E o pé, a gente vai usar aquela tábua, que tem altura um pouco maior. Vamos cortar com 90 centímetros, 2 pedaços de 90 centímetros para o pé do assento. A furação, voltando para o lado esquerdo no encosto, eu estou usando aqui como exemplo as longarinas de 2,5 por 3. Então você vê que eu estou usando 3 centímetros, é o lado mais alto da longarina onde a gente vai fazer o furo. Se você estiver usando uma longarina de 2 por 2,5, então você vai estar, não seria 3 centímetros e sim 2,5, ou a altura que você tiver aí. Mas o importante é que o furo vai ser na parte mais alta da longarina. Em todas essas longarinas do encosto, em uma das extremidades, a gente vai fazer um furo bem ao centro. E no meu caso, a 1,5 cm da extremidade vai ter um furo. Em todas as
10 longarinas que tem aí. O segundo furo é uma distância do furo da extremidade, 65 centímetros vai ter o segundo furo, em todas elas. Nos pedacinhos de ligação que tem aí ao centro, nesses 11 pedaços a gente vai fazer um furo em cada extremidade. Ou seja, a 1,5 cm da extremidade vai ter um furo dos dois lados. Do lado direito, no assento, a furação é parecida também, só que a gente vai fazer o furo na extremidade, no caso aqui da direita, a 1,5 cm da extremidade, e o segundo furo a 23 centímetros, partindo do furo inicial, nas 8 longarinas do assento. Na tábua é um pouquinho diferente, que vai ser usada para o pé do assento. A gente vai ter que fazer um corte na diagonal, como mostra aí tracejado no desenho. Esse corte ele tem que deixar a extremidade com 3 centímetros, como se fosse uma longarina igual às outras, só que ela vai ficando mais grossa e até chegar a 6 centímetros, 6 centímetros de altura, quando está uns 20 a 25 centímetros da extremidade que a gente começou a cortar, como mostra aí no desenho. Isso é importante porque ela sofre, o esforço é muito grande, um esforço de flexão nessa tábua, e ele não aguenta se for usar uma longarina de 3 centímetros de altura. A hora que você sentar, ela vai quebrar. Então tem que ter essa tábua de no mínimo o dobro da altura. Eu estou usando com 6 centímetros aí. Pode ser um pouco maior também, se quiser. A furação é igual à longarina de cima. Na extremidade, vai ter a 1,5 cm da extremidade, a primeira furação, e o segundo furo a 23 centímetros do furo inicial lá. Esse segundo furo, ele não vai ser no meio da altura de 6 centímetros, ele vai ser a 1,5 cm da face superior dessa tábua. Agora eu vou mostrar como montar a cadeira. A ordem das longarinas, do encosto, da de ligação e do assento. Então, as longarinas das extremidades, de fora da cadeira, para o encosto, são aquelas maiores, de 110, que são as longarinas dos pés. Depois vem uma longarina normal, que é a segunda, de cima para baixo, e depois vem a longarina mais curta, a terceira, de cima para baixo. E assim a gente monta simétrico, né, de fora para dentro. Essa é a ordem das longarinas, do encosto. Depois vem as 11 longarinas de ligação, e à direita tem o assento com as 10 longarinas, e aí a gente vai começar, a primeira e a segunda são as longarinas curtas, de 30 centímetros, e a terceira é aquela longarina que não é longarina, é a tábua, que é o pé. Então, essas tábuas maiores do pé é a terceira, de fora para dentro. E aí dá para a gente entender por que no encosto tem a terceira longarina, ela é um pouco mais curta, porque o pé do assento, a longarina que é o pé do assento, vai ter que passar por baixo dessa daí. Então é por isso que tem aquela longarina um pouquinho diferente no encosto. Essa é a ordem, agora eu vou mostrar como que faz na montagem. Bom, a gente vai passar aquela haste pelo furo do assento com aquele das longarinas do assento com aquelas de ligação. Aqui, da mesma forma, a gente vai passar a haste ligando o encosto, as longarinas do encosto, com aquelas longarinas pequenininhas de ligação. Bom, próximo passo, a gente vai colocar a haste nas longarinas do assento ou do encosto, como você achar, a ordem que você preferir. E aí, a gente vai colocar as porquinhas e começar a apertar a porquinha de cada lado, dessa forma. Então ele vai pressionando as longarinas para juntarem. E ele fica com esse formato, inclusive a haste até fica torta. E ela vai entortar mesmo, e não tem problema. É assim que deixa a cadeira com um formato bem interessante. Para a gente sentar, ela fica bem agradável de sentar nela. Dá para ver que na longarina do meio, onde tem as longarinas de ligação,
ela no desenho não dá para ver, mas ela também entorta toda. Ela fica toda côncava nessa longarina do meio, quando a gente aperta as longarinas do assento. E da mesma forma, a gente vai colocar a longarina, a gente vai colocar a haste nos furos das longarinas do assento, lá na extremidade. E vai apertar também, que nem a gente fez no assento. Ele vai ficar assim. Também vai entortar um pouquinho a haste e a cadeira fica com esse formato. E agora a gente vai ver como fazer isso no vídeo a seguir. Vem comigo. Bom, para fazer essa cadeira de espreguiçadeira de caminhoneiro, a gente precisa escolher uma madeira. Eu tenho aqui um pedaço só para exemplo. Uma madeira de qualidade, para que ela não estrague com facilidade, mesmo com proteção. É bom ter uma madeira boa. E não é legal fazer ela com a mesma largura e altura. Deixa a altura sempre um pouco maior, tá bom? É isso que a gente está usando e eu vou partir para cortar a madeira agora. Eu estou olhando pela minha planilha aqui. Esse aqui é o encosto. Agora eu já tenho todas as longarinas do encosto pronto. Essa é a longarina que vai com o pé, que vai até o chão. Tem algumas que são menores, que vão só até aqui, mas elas completam 10. Chegou a hora de furar então. Tem a longarina que todas elas vão ter o mesmo furo aqui em cima, que aqui vai passar um ferrinho, uma porca, nesse ponto aqui. Todas elas vão ter o mesmo furo. Eu vou começar com essa daqui. Eu já coloquei ela bem no meio, tenho a marcação. No meio, a mesma distância de todos os lados aqui. A broca vai ser a broca pouquinha coisa maior do que o ferro que tem aqui. Dá pra ver que ficou onde eu queria. E ela vai ser a guia para eu fazer todos os outros furos. Eu vou pegar uma outra longarina. Que é igual a essa. Lembra? A gente vai furar na face da madeira onde ela é maior. Como é que eu vou fazer todos os outros? Eu vou segurar a madeira exatamente em cima da outra. E os dois ficaram com furo igual. Por que é importante isso? Quando a gente for passar esse ferro aqui, ele tem que estar exatamente alinhado. Isso é muito importante. Se ele não estiver alinhado, os ferros, as madeiras vão ficar todas tortas.
Essas longarinas aqui tem que ficar bem certinhas. Então eu diria que isso aqui é o segredo da gente não ter dor de cabeça na hora de montar, é fazer o furo exatamente um no mesmo lugar do outro. Tá tudo faceado. Eu acho que a forma mais fácil é pegar um como guia, como eu estou fazendo, e furando os de baixo exatamente no mesmo lugar. Isso a gente vai fazer para todos eles. E agora eu vou usar um fixador aqui para me ajudar. Vai deixar bem juntinho a madeira. Eu consigo ver que ele está alinhado aqui também. Isso vai me ajudar a não deixar ele sair do lugar. Vamos aqui atrás também. Perfeito. Manter sempre o primeiro, que é o guia, para que todos fiquem iguais ao guia. Vou fazer agora para todos eles rapidinho aqui. Bom, todas as longarinas do encosto estão furadas, dessa forma, e ela vai ficar assim. E aqui tem um outro furo, justamente a distância desse furo para esse aqui, 65 centímetros, como mostra o desenho. Então é isso que a gente vai fazer agora. Da mesma forma eu estou fazendo essa longarina como guia. Vou segurar todas as longarinas por aqui e vou fazer furo a 65 centímetros desse furo de cima. Para comprovar que os furos realmente estão alinhados, eu já passei esse ferro, que é o que vai manter a cadeira toda junta, com todas as longarinas do encosto. Já dá para ter uma noção como é que vai ficar. Elas estão na ordem certa, os pés em primeiro, e aí vem os outros, tem o terceiro que é um pouquinho mais curto, e já está aqui. E vamos ver se fica alinhado com o furo de baixo, também está alinhado. Se eles não estiverem alinhados aqui, fica horrível. Fica como se fosse dente torto. Dá para arrumar, mas dá um pouquinho de trabalho. Então vamos ver se aqui também ficou alinhado. Se não ficar, a gente tem que abrir o furo e alinhar. Para fazer isso, eu vou usar o ferro também, uso uma furadeira, fica mais fácil de ir enfiando e apertando ao mesmo tempo. Ficou meio apertado, mas passou assim. Aqui eu fiz o assento, são 8 peças iguaizinhas de 30 centímetros. Já furei
no lugar, na ponta, igualzinho a gente fez com o encosto. E esse daqui vai ficar aqui, então. Essa é a parte do banco. E um desses 10 que tem aqui é esse pé aqui. E ele é mais alto. Ele não pode ser a mesma peça. O peso que é feito aqui é muito grande. Ele quebra. Eu já fiz isso com essa peça fina assim, e ele quebra. Então, esse é o único que a gente tem que fazer uma peça especial. Então ela tem que ser mais alta o caminho todo. E aqui na ponta ela afina um pouquinho. Para ficar igual esse aqui. Tá? Essa é a única diferença. Eu também já furei no lugar certo. E agora eu estou fazendo a mesma coisa aqui no encosto. Estou vendo se a furação ficou correta. Então eu pus esse arame aqui e estou colocando as madeiras, as longarinas, na sequência certa também. E eles estão ficando certinho aqui em cima. Assim, espero. Sim, é que tem que estar. Então, só para terminar. Esse aqui deu errado. Ele tem a ordem certa aqui, viu? Para que todos eles fiquem bem alinhados, em cima e embaixo. E o último aqui, são todos iguais, com exceção daqueles dois grandes que são os pés. Está errado. Agora ficou. Então todos eles certinhos aqui. O que a gente vai ter que fazer agora é arredondar isso aqui. Como é que a gente arredonda? Tem uma forma bem simples, que é, agora que eles estão todos juntos aqui, eu vou arredondar com uma lixa circulante. Lixadeira simples. Uma lixa com aquela borracha aqui atrás. Arredondando aqui, desse jeito. Vale lembrar que eu já coloquei cada uma delas. Essa vai ser o lugar dessa longarina no assento. Todas elas já vão estar alinhadas na posição que elas vão ficar depois. Se eu misturar, pode ser que não fique certinho esses que eu estou listando aqui. Assim. E eu vou lixar da mesma forma o encosto, que também é ao lado lá. Bem, da mesma forma como eu fiz nas madeiras do assento e do encosto, nessas madeirinhas de 16 centímetros, eu também enfiei nesse ferro, para garantir que eles estão bem alinhados. Então, e ao mesmo tempo que eu estava colocando aqui, eu ia vendo quais tinham um alinhamento perfeito aqui em cima, ou mais perfeito. Eu já fui trocando os lados para que ela fique o mais alinhado possível aqui. Essas madeiras de 16 centímetros não é tão complicado, porque ela vai ficar nessa posição aqui. Mas é legal que ela fique também todas alinhadas aqui. Por que eu estou colocando aqui? Para eu fazer o arredondado, como eu fiz nos outros. Bom, assim que ficou.
está bem arredondado. O importante são essas duas, a primeira e a última, serem as melhores peças que vocês têm, porque elas vão ficar justamente na parte que a gente vê bem da cadeira. Certo? Agora está arredondado. Todas as peças que eu tenho estão acabadas. O acabamento foi feito para todas elas. Essas aqui do meio, que interliga o assento do encosto. E o encosto aqui em cima e o assento também estão acabados. Chegou a hora de pintar as madeiras então. Eu estou usando um verniz à base de água, o pessoal também chama de stain. Esse Montana, eu gostei muito dele. E estou escurecendo um pouco a madeira. Eu estou usando uma cor IP, que vai deixar a madeira no tom que eu gosto. Outra vantagem de mudar um pouco o tom da madeira, porque se você tem variação na cor da madeira, você iguala escurecendo um pouco. E repara que eu estou usando, elas estão presas ainda e vai ser mais fácil até para pintar com isso. Vocês viram que foi muito fácil pintar desse jeito. Recomendo pintar antes de montar a espreguiçadeira, porque depois ela fica muito junto, é difícil de pegar todos os lugares. E essa primeira demão aqui já basicamente dá pra gente montar a cadeira. Ficou faltando esses 11 pedacinhos aqui, pequenos. Você vê que ele preso nesse ferro fica muito mais simples. Pronto, terminou. Como essa tinta é à base de água, fica muito fácil de limpar. Eu nem protegi a mesa, porque passo um pano agora enquanto ainda está molhado e não tem problema. Bom, é isso aí. Todas as madeiras estão pintadas. A gente acabou de pintar ali, já está bem seco. E aqui a gente vai começar a montar a cadeira. Aqui tem aqueles pedacinhos que são as menores, que vão ligar o assento ao encosto. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu vou pegar o assento e a primeira coisa, eu vou colocar essas pequenas aqui, tem o lado certo delas, que vai ficar para cima. Se eu não me engano, é esse aqui. Vou colocar nessa posição que fica melhor para a gente ver.
Então, essas pequenininhas aqui, elas vão entrar. Lembra? Nós temos 11 dessas. Então, elas vão ter que entrar exatamente entre cada uma das que tem aqui. Estão encaixando. Pronto. Está bem intercalado do jeito que tem que ser. Todas elas. O que a gente tem que fazer agora é passar a haste de ferro galvanizado pelo furinho que tem em uma e no outro também. Vai passando tudo desta forma. O começo é um pouco complicado, tem que achar o furinho na madeira. Bom, é mais embaixo. Passou naquela, agora passa de volta na de... E vamos colocando assim. Eu estou com a furadeira aqui girando a haste de ferro para entrar com mais facilidade. Bom, pessoal, essa daqui é a quinta cadeira que eu estou fazendo e essa parte aqui costuma ser a mais chata. É legal fazer, mas ela costuma dar muito trabalho. A forma como eu fiz agora, usando a furadeira para girar essa haste de ferro, foi fantástico. Realmente ajudou muito. Então aqui está colocado a parte de baixo, aqui é o assento, com esse ferro, com essa madeira aqui, que vai unir com o encosto. Agora que está colocado aqui, eu vou tirar esse daqui para colocar junto com o outro. Então, da mesma forma. Agora a gente tem o assento que a gente vai unir com o encosto. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente vai ter que encaixar certinho as madeirinhas às madeiras do encosto. Como é que faz isso? Igual. Eu vou pegar entre esses dois aqui, que são os primeiros, vai vir essa madeira aqui. E assim vai. Vamos começar aqui.
Então aqui a gente só não pode trocar a ordem. Aqui, tá? A terceira é essa madeirinha aqui. Depois, esse aqui. Então, tem uma madeirinha, um encosto, outra madeirinha, espero que esteja certo. Aí vem uma do encosto, que é essa daqui. Vou ter que subir isso. Tem que manter ele mais alto para conseguir encaixar. Aprendendo aqui que com ela fechada assim fica bem mais fácil. Tá começando uma chuva, tá passando chuva aqui, graças a Deus. Então não tem muito segredo. Depois que termina isso, uma dificuldade é deixar todas as madeiras aqui desse meio, todas juntinhas. Mas a hora que a gente encaixa direitinho as madeiras aqui no meio, ele acaba ficando na posição correta, tá bom? O que eu fiz aqui, eu dei um retoque na pintura, que tinha alguns trechos que estavam ruins, né? Estavam mal pintados, então tem uma segunda demão de tinta aqui. Outra coisa, eu coloquei em cada haste, eu coloquei uma arruela e a porquinha em cada uma delas, tá? Então, basicamente isso que foi feito até agora. E agora uma comparação das duas cadeiras. Dá para ver que a cadeira que já está pronta está muito melhor. Mas não porque tem que acabar... Ver que ela tem uma
curvatura aqui no assento. Não sei se dá para ver isso no vídeo, mas ele tem uma curvatura aqui e no encosto também ele tem uma curvatura. Isso ainda não tem na cadeira que está aqui. Ela é tão sem graça, olhando assim. Então ela é retinha. E além de feia desse jeito, ela não é confortável se ficar assim, como essa que a gente não terminou ainda. E a outra fica realmente muito confortável. O que falta fazer então é juntar as madeirinhas aqui, para que ela fique assim. A hora que eu juntar, esse pé aqui atrás vai abrir, como esse aqui, e aquele pé lá da frente também vai abrir. Olha só como fica, tá certo? Então, para juntar isso aqui, vamos dar umas batidinhas e vamos, né, com a porquinha aqui, a gente vai juntando dos dois lados. E aí vai fechando aos poucos. E assim vai fechando até ficar bem juntinho, todas elas bem junto. Bom, aos poucos eu fui fazendo pressão assim com essa ferramenta aqui. E ele foi fechando, fechava com a mão e apertava. Então, chegou no ponto. Ele abriu bem as pernas aqui atrás, está bem mais aberta. E agora vamos fechar essa parte de cima aqui. Quando eu comecei a fazer aqui, estava muito duro. Eu abri um pouquinho aqui. Ele está bem solto aqui. Isso facilita. Depois nós vamos fechar com mais força aqui. Então aqui é a mesma coisa. Vai fechando aos poucos. Lembra que tem que ter a arruela aqui em cima. A parte do encosto é mais fácil porque ela tem uma alavanca maior, né? Então ele fica realmente mais fácil de apertar. É melhor fazer o assento primeiro e depois o encosto. Pronto. Tá certinho aqui. Dá para perceber que ela já pegou um formato, aqui e aqui, está bem parecida com a outra. Basicamente é isso a cadeira, dá para sentar nela já. A cadeira ela pode fechar, e já dá até para usar assim. Obviamente ninguém vai deixar a cadeira desse jeito, com essas pontas aqui, é inclusive bem perigoso alguém se machucar com isso. Mas já dá para usar desse jeito. O que falta agora é embutir da mesma forma como está feito aqui. A gente nem vê que tem essa haste metálica aqui dentro. E é isso que dá todo o charme na cadeira. Bom, para fazer isso, eu vou desmontar só essa pecinha, só as de fora, para poder trabalhar com esse pedaço de madeira. Que a gente vai embutir nesse pedaço o parafuso e a porca e cortar essa haste de metal que está um pouco comprida assim. Então, quando a gente tira esse pedaço da madeira, espero que ele saia.
fazer um furo aqui do mesmo tamanho da arruela. Dá até para ver a marca aqui. Esse furo, eu vou usar essa broca bem larga e vou embutir então nesse lugar. Toma cuidado para não passar muito, obviamente, senão você fura para o outro lado. Tem que manter isso aí. Eu estou vendo aqui que a broca ainda é um pouco pequena. Tem que alargar mais ainda esse furo. Alarguei o furo o máximo que deu. Eu troquei a broca aqui para ser uma broca mais larga, porque a arruela não cabia aqui. Então eu afundei, o furo está mais ou menos na metade da altura da madeira, tá bom? Isso aqui já dá, fica com firmeza para não quebrar a madeira e vai dar para embutir a arruela lá. A arruela já está lá, está bem justo. A hora que eu puser a porquinha, ela vai deixar no lugar certo. Quando eu apertar, claro. Ainda dá para apertar um pouco mais, só que eu vou começar a ajustar todos os outros e vou mostrar como fazer com esses da beirada, do assento e do encosto. Então vou abrir, a mesma coisa, eu vou tirar a porquinha com a arruela e vou fazer o furo, mas aí sem tirar a madeira daí. Esse aqui foi mais difícil de tirar porque estava bem apertado aqui, esse de trás. Então, da mesma forma, tem o furinho aqui, eu vou furar ele mais largo. Então agora eu vou alargar mais o furo e depois coloco de volta aqui. É assim que eu vou fazer para esses, e aqui para cima e para o outro lado. Aqui já deu para embutir essa arruela aqui. Depois eu vou cortar essa pontinha do ferro. Da mesma forma como eu estou colocando agora esse aqui, estou apertando um pouquinho mais esse de trás. E é importante fazer com que a arruela entre todinha lá. Eu estou fazendo uma força aqui muito de leve. É só para a arruela, a porquinha está empurrando a arruela para dentro do buraco. Não é para fazer aquela força assim porque pode quebrar o arame, esse ferro de aço galvanizado. Olha, já entrou direitinho. Se olhar de lado aqui, a porquinha já está lá dentro. Eu não preciso pôr mais força do que isso. O que eu vou fazer agora é cortar a pontinha do ferro.
Todas as partes estão faceando ou para dentro. E agora a gente pode fazer o acabamento final. Já está bem melhor assim, mas vai ficar perfeito daqui a pouco. Colocando aqui de lado, existem várias formas de fazer isso corretamente. O que eu vou fazer não é o mais certo. Como eu estou com uma espessura muito pequena aqui da madeira, eu não pude colocar o parafuso mais lá para dentro, senão ele ficaria, não teria nem madeira do outro lado. Então eu deixei ela bem raso aqui. O correto é fazer como eu fiz nessa cadeira. Aqui tem uma tampinha de madeira. Não sei se dá para ver. Mas tem uma tampinha de madeira aqui, que eu peguei um pedacinho de madeira aqui, fiz um recorte, tirei essa tampinha e coloquei aqui e depois lixei. Aqui não dá para fazer isso. Então eu vou fazer de outra forma. Eu vou simplesmente colocar cola com serragem e depois eu faço um acabamento final. Aqui eu tenho um pouquinho de serragem que eu guardei, porque eu serrei, é o mesmo tom de madeira, e vou colocando aqui. E misturando com a cola. Isso aqui vai evitar também que a porquinha gire em falso depois que estiver colada e desparafuse. A cola com a serragem que a gente colocou aqui já está seca. Agora eu vou lixar porque está bem ácido. Vou fazer o acabamento disso. Agora eu vou colocar uma massa numa cor que vai chegar perto do tom da madeira, apesar de depois a gente pintar em cima.